E aí, juventude? Tranquilidade? Tudo certo? Jovens, hoje nós vamos aqui, mais uma vez, fazer uma análise de obra literária pensando no seu vestibular. E hoje a gente vai focar aqui as nossas análises no realismo em Portugal, tá? A gente vai falar especificamente do autor A Sociedade, isso tanto em Portugal quanto no Brasil. Outro ponto importante, pessoal, é que é o seguinte: a obra, o conjunto da obra do Eça de Queiroz, no final das contas, a literatura dele, tá? Uma primeira fase quase que romântica, né, de um Eça de Queiroz mais iniciante, então ele ainda não era esse cara toda escrita literária, joia? Aí depois a gente tem uma segunda fase do autor, que é ele tava ali, com a boca afiada, com uma língua de fogo, criticando todo mundo, tá? E é uma fase muito bem estruturada, todo mundo detonando a sociedade portuguesa ali nesse século XIX. E temos também uma terceira fase do autor, tá? Uma fase na qual ele estava, digamos, ainda crítico, mas já com uma crítica mais branda, né? A gente até diz que ele estava se reconciliando com a nação portuguesa. Depois de ter batido tanto, criticado tanto, ele mantém o tom de crítica, mas uma crítica mais branda. Então ele já estava ali um pouco mais amansado, digamos assim. Beleza? E aí, pessoal, é interessante a gente já marcar o seguinte, anota aí, ó. Esse livro, A Relíquia, livro que a gente vai ver na aula de hoje, faz parte da segunda fase do autor. Então você já tá esperando o quê? Que é um livro, lotado de crítica, tá, a essa sociedade portuguesa do século XIX. E ele realmente vai fazer isso, mano. Pensa num cara que vai pegar pesado nessa crítica aí. O foco narrativo, pessoal, desse livro é em primeira pessoa, beleza? Então, quem vai contar a história pra gente é um dos protagonistas. Então a gente tem aí foco narrativo em primeira pessoa, então a gente vai ter o famoso narrador-personagem. Pessoal, quem vai contar toda a historinha pra gente é um cara chamado Teodorico Raposo. Você vai ver aí ao longo da aula, ao longo do vídeo, que esse Teodorico Raposo ele vai ganhar um apelido, mas eu vou falar o apelido dele daqui a pouco, porque aí vai fazer mais sentido. Beleza? Por enquanto pensa que Teodorico Raposo é o cara que vai contar pra gente, ele vai contar pra gente toda a história e ele vai contar pra gente tudo numa espécie de diário de viagem, né? Na verdade, pessoal, esse livro é um livro de memórias, ele vai contar pra gente as memórias dele ao longo dessa viagem, beleza? E olha que interessante, tá? Um detalhe que vai fazer sentido ao final da aula aí, né? Pessoal, ele conta essa história porque ele acredita que a experiência que ele teve na vida serve de ensinamento para a humanidade. Ele tem um grande ensinamento para as pessoas. Pessoal, o Teodorico Raposo começa o livro contando um pouco da infância dele pra gente, tá? E o que salta aos olhos é que, ainda muito criança, aos 7 anos, ele se torna órfão, né? Então a mãe dele já tinha morrido dias depois do nascimento dele, tá? Alguns anos depois aí morre o avô dele, morre o pai também. Mano, ele tá zicado na vida, né? Então aos 7 anos de idade ele já é órfão. E aí, pessoal, ele tava morando em Viana, beleza? E aí ele tem que se mudar para onde? Para casa da tia dele, que mora em Lisboa, beleza? Então tudo se passando em Portugal no começo do livro aí. Tá? Lá em Lisboa, então, ele passa a ser cuidado pela tia dele, beleza? Que é a dona Maria do Patrocínio. Esse nome é curioso, tem uma sacada irônica aí já, bem representativa, né? A Maria do Patrocínio, né? Aquela que vai patrocinar, que vai bancar a vida dele mesmo. Já que a dona Maria do Patrocínio, a tia dele, era extremamente rica. Grava essa ideia que ela é importantíssima pro livro, beleza? Ela é uma mulher muito rica que vai cuidar dele então, tá bom? Ela tem um apelidozinho, pessoal. Ela é chamada também de Titi ou Titi, sei lá qual é a pronúncia aí, beleza? Vamos pensar que ela é chamada então de Titi, tranquilo? E pessoal, desde criança, o Teodorico Raposo ele já entende uma sacada. Ele entende que, para ele ficar tranquilo na vida, o lance é dizer sempre sim à tia Titi, tá? Então ele já se liga que ele tem que obedecê-la. E obedecer exatamente o quê? A Titi, pessoal, é uma mulher extremamente religiosa, católica no grau, tá? E ela deseja que o seu sobrinho siga os mesmos passos, que seja um religioso, um menino contido, ligado ao catolicismo. Só que é o seguinte, mano,
Pensa no moleque da pá virada, velho. O Teodorico Raposo tá nem aí pra religião, pro catolicismo, pra nada. Ele quer saber é da zoeira, ele quer saber da balada, ele quer ir pro rolê, ele quer ter várias crushes, ele quer ali fazer de tudo e tal. Mas você já entendeu qual que é a pegada desse carinha aí, né? Só que é o seguinte, olha que moleque ligeiro, ele já entendeu que a tia Titi é uma mulher rica. Como ele tá ali morando com ela, existe uma grande chance de que ele seja o quê? O herdeiro universal, né? Ele é o cara que vai herdar toda a grana. Mas para isso, ele precisa agradá-la. Então, ele vai viver, pessoal, sempre entre duas ideias muito contraditórias. Ele vai viver entre os prazeres da vida e a vida marcada pela santidade. Então, ele é o carinha que tem que mostrar para ela que ele é um devoto, que ele é um católico, um menino que está ligado na religião, ele tem que mostrar isso para ela. Por quê? Porque ele é um religioso de verdade? Não, de jeito nenhum. Porque ele está interessado na herança. Ele quer ser o herdeiro universal, ele quer grana. Né? E aí, quando ela não tá olhando, ele dá umas escapadas ali e, meu, desde criança ele já é um moleque da pá virada, ele briga, ele bate, ele já começa a fumar super cedo, ele bebe super cedo. Mano, pensa num moleque trilouco. Beleza? Mas ele fica, então, sempre entre essas duas ideias. Tá joia? Aqui a gente já tem uma crítica interessante, né? Que é a ideia da real religião com o catolicismo e da relação com o catolicismo, digamos, meio fake, né? Uma relação aí meio esquisita, né? Feita para as outras pessoas verem, mas não é uma relação real. Então já começam as primeiras críticas do autor. Não esquece que a gente está na fase mais crítica do Essa de Queiroz. E aí, pessoal, ele segue para outra cidade portuguesa. Ele sai de Lisboa e vai para Coimbra estudar direito. Lá em Coimbra, pessoal, ele continua sendo o cara da balada. Ele vai pras festas, ele vai pra balada, ele se junta ali com a galera. Mano, imagina, o cara tava estudando fora, né? Tava longe dos olhares da tia Titi. Então ele era o loucão que ele queria ser. Quando voltava de vez em quando, aí ele assumia essa capa, né? Essa outra cara de religioso e tudo mais. Beleza? E é nesse momento, pessoal, que o nosso personagem, o Teodorico Raposo, vai ganhar então o apelido dele, né? Por ser esse cara vida louca, que tava lá na balada, tava fumando, bebendo, era o cara loucão, arrumando briga com todo mundo e tudo mais, ele passa a ser chamado por todo mundo de Raposão, né? Ele se torna o Raposão, por conta do sobrenome, né, Teodorico Raposo, mas também por conta do comportamento dele. Ele era o Raposão, o cara que, meu, né, não media as consequências, era o loucão e tal. Então, Teodorico Raposo é o nosso Raposão. Em Coimbra, pessoal, ele conhece uma mulher e ele tem um caso com ela aí, né? É a Adélia, beleza? Ele conhece a Adélia, né? Fica meio apaixonadão aí e tem ali, né, uma relação com ela, mas tem que ser uma relação meio escondida, afinal de contas, né? Ele tem um caso com a Adélia, né? Mas na frente da tia Titi, ele é o cara que não tem caso com ninguém, né? A única relação dele é com o cristianismo, com o catolicismo, e ele vai equilibrando essas duas coisas aí, sempre de maneira meio fake, meio hipócrita. Joia? Aí, pessoal, o que acontece? Ele descobre que a Adélia, na verdade, né, ela acabou se envolvendo com outro cara. Ela tava ali, né, junto com ele, mas não tava só junto com ele. Acabou se envolvendo com outro cara e ele fica chateado, ele fica mal, e aí bate aquela dor de amor. E aí, pessoal, juntando essa dor de amor que ele tava sentindo aí, com o fato da tia dele ser extremamente religiosa, juntos eles têm uma ideia. Na verdade, a tia dele tem a seguinte ideia, né? Percebe que ele tá meio chateadão, não sabe exatamente por que é, né? Porque o caso dele com a Adélia era super escondido e tal. Mas ela fala pra ele, meu, vai fazer uma viagem. Ele fala, pô, viagem, tô nessa, da hora. Pra onde, tia? Você vai viajar até a Terra Santa. Você vai viajar para Jerusalém e lá você vai trazer para mim alguma relíquia religiosa. Você vai trazer para mim alguma relíquia ligada à história de Cristo, ligada ao cristianismo. Joia? Daí o título do livro, não é? Ele, num primeiro momento, acha essa ideia chata pra caramba. Meu, ele fala, mano, eu vou viajar pra Jerusalém, eu não sou religioso, eu tô aqui só enganando, isso aqui é só pra ela achar que eu sou. Mano, beleza, vou mesmo assim. Porque ele pensa o seguinte, tá, não quero exatamente ir pra Jerusalém, mas
nessa viagem vai que eu conheço uma galera, vai que eu frequento umas festas legais, vai que eu conheço aí umas mulheres, né? O cara era o super Dom Juan, não é verdade? Então ele embarca na ideia e ele pensa, chegando lá, meu, eu compro qualquer coisa, lá vai ter um comércio de elementos religiosos, eu compro qualquer coisa e trago para ela e falo que é uma relíquia ligada à história de Cristo e tá tudo certo. Perceba já aí uma crítica bem interessante, né, meu? A relação entre o comércio e a religião. Então já tem mais uma vez a crítica aí por parte do autor. Então ele embarca para Terra Santa, ele embarca nessa viagem até Jerusalém. E aí, meu, na viagem, né, antes de chegar lá em Jerusalém, na Terra Santa, ele passa pelo Egito. No Egito, ele conhece duas pessoas que vão ser bem importantes para a vida dele. Ele conhece um carinha chamado Dr. Topsius, beleza? Que é um alemão, que é um cara ligado ao intelecto, ao conhecimento, um cara super sério, super centrado, né? Um pesquisador, joia? E ele aí estabelece uma amizade com esse Dr. Topsius, beleza, eles são bem amigos e tal, né? Só que ele conhece também uma mulher, né, a dona de uma loja ali no Egito, né, uma inglesa que é a Miss Mary. Pessoal, grava o nome dessa pessoa, Miss Mary, porque é bem importante para o desfecho da narrativa. Joia? E aí, qual é que é a dele com a Miss Mary? Pessoal, em vez de ficar aí o tempo todo viajando com o Dr. Topsius, né, conhecendo novas realidades, conhecendo novas ideias, né, agregando conhecimento, imagina, meu, ele não tá nem aí pro Topsius, cara. Ele deixa o Dr. Topsius lá e ele fica com quem? Com a Miss Mary. Claro que ele fica com ela e passa ali uma noite de amor com a Miss Mary, que coisa maravilhosa e tal. E aí é o seguinte, né? Chega um momento, ele pensa, poxa, eu queria ficar aqui com a Miss Mary, né? Mas eu tenho que ir lá para Jerusalém, porque afinal de contas eu tenho que trazer lá alguma relíquia para minha tia. Pensa que ele tá o tempo todo ligado o quê? Na herança. Então ele tá sempre pensando na ideia da grana. Joia? E aí, pessoal, como ele tem que seguir viagem, não é? A Miss Mary dá um presente para ele, digamos assim, um presente de despedida, beleza? Ela dá para ele como presente uma camisa. Agora, não esquece, pessoal, esse livro é o livro de um autor português, beleza? E no português de Portugal, camisa não é essa nossa camisa aqui, né? Camisa de botão ou a camiseta. Não, a gente tá falando aqui de uma camisola, ou seja, aquela roupinha toda sensual e tudo mais, e você já entendeu qual é que é, né? Então ela pega essa roupinha, essa camisola, coloca num embrulho, né? Embrulha ali num papel pardo e dá de presente para ele com uma carta, né, tal, né, falando do amor entre eles, que era para esse presente era para que ele não a esquecesse e tal, e ela assina, né, ela fecha a carta e tal e assina a carta com MM, de Miss Mary. Então tinha uma assinatura lá, MM. Beleza, dá o presente pra ele e ele segue viagem, então, pra Jerusalém. Mano, chegando lá, pensa num cara que acha o rolê em Jerusalém muito chato, velho. Ele acha muito chato. Tá? E aí o que ele faz? Né? Ele tá lá pensando, mano, eu preciso ir embora, que coisa mais chata, não tá legal isso aqui, não tô curtindo e tal. Aí ele tem uma ideia, ele fala, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, tá? Ele vai lá, pessoal, e encontra uma árvore, né, uma árvore ressecada. Ele pega alguns espinhos, né, alguns galhos daquela árvore, e ele monta, junto com um carinha ali, ele monta uma coroa de espinhos. Olha, você já tá entendendo. Ele vai fingir que essa coroa de espinhos, né, é a coroa de espinhos que esteve lá na cabeça de Cristo durante a crucificação. E ele tem a seguinte ideia, ele fala, meu, vou montar aqui esse esquema e vou falar para minha tia que eu encontrei a coroa de espinhos que esteve na cabeça de Cristo. Ela vai achar isso o máximo, ela vai comprar a ideia, vai acreditar e eu vou ganhar pontinhos com ela. E ele pega, ele monta isso e ele embrulha isso o quê? Numa caixa ali, né, num papel pardo, tá? Para enganar a tia. Tenho certeza que você já entendeu, você já sabe o que vai acontecer no final das contas. Ele, depois disso tudo, fica sabendo, pessoal, que a Miss Mary tinha se envolvido com outro cara, um italiano. Aí ele fica chateadíssimo, fica pé da vida e ele resolve jogar fora o presente que ela deu, a caixa lá embrulhada em papel pardo. Ele joga fora, né? Claro, você já está esperando, você já entendeu, ele troca as caixas, ele acabou jogando fora o quê?
a tal coroa lá que ele tinha montado de espinhos, né? Então ele se livra dela, ele volta para Portugal e na verdade ele levou o que para Portugal? Ele levou o presente dela. E ele chega em Portugal todo feliz. Quando ele chega em Portugal, ele percebe que tem um carinha ali, né? Um padre chamado Negrão. Ele percebe que esse padre Negrão, ele tá tentando ali se tornar amigo da tia dele e ele já entende que esse padre Negrão é um super concorrente para a herança, então ele tá querendo se livrar desse cara aí, né? Só que quando ele chega lá, todo pomposo, querendo ali fazer, né, digamos, ganhar pontinhos com a sua tia, ele entrega o presente dizendo: tia, achei aqui uma grande relíquia associada à história de Cristo para a senhora. Toma aqui esse presente. Quando a tia dele abre a caixa, o que ela encontra? Uma camisola, mano, tá? E uma cartinha com as iniciais MM, né, da Miss Mary. Ela fica chateadíssima, põe ele pra fora e fala: você está fora da minha vida, você está fora da minha herança, está fora do testamento, você vai morrer na miséria. De mim você não vai ter nada, porque você é um hipócrita. Some da minha casa agora. E aí, pessoal, tempos depois, olha que doideira, né? A gente descobre que ele de fato foi tirado da herança, do testamento, ele vai ficar sem nada, né? Inclusive a tia dele, acho que meio que pra sacanear, ela não deixa ele sem nada não, ela deixa um óculos de herança pra ele, só um óculos, era riquíssima, deixou só um óculos porque estava muito chateada com ele, né? E aí ele descobre tempos depois também que é o seguinte: quem ficou com a herança então? O padre Negrão, cara, né? Que no final das contas ele descobre também, o padre Negrão, além de ter ficado com a herança, né, depois que a tia dele morreu, ele fica sabendo da morte da tia, tá? Esse padre Negrão era namorado, era amante de quem? Da Adélia, ele estava tendo um caso com a Adélia, a ex-namorada lá do Teodorico Raposo, não é? Do nosso Raposão. Mano, olha o final da vida desse cara. Deu tudo errado no planejamento dele de ter essa herança, de ser, né, de se tornar o herdeiro universal. Deu tudo errado. E para finalizar, lembra comigo, né? A gente tá o tempo todo esperando o que nessa narrativa? Esperando qual é o grande ensinamento que a gente vai tirar de tudo isso. Por quê? Porque ele começou o livro dizendo que ele ia contar as próprias memórias, porque as memórias dele podem, né, fornecer um ensinamento para a humanidade. E aí, pessoal, essa parte é bem interessante, porque a gente está esperando o quê? Que depois de tudo isso, o ensinamento vai ser, sei lá, um grande arrependimento, né? Ele vai entender que ele foi um grande hipócrita, tá? Que ele deveria, na verdade, ter se tornado o quê? Um religioso de verdade, deveria ter respeitado as pessoas, deveria ter dito a verdade, respeitado os sentimentos das mulheres e tudo mais, né? A gente está esperando tudo isso. E não, mano. O grande ensinamento que ele tem, o grande arrependimento que ele tem e que vai gerar um ensinamento é de que ele entende que ele deveria ter sido, na verdade, mais hipócrita, mais mentiroso. Por quê? Porque para ele, as pessoas não merecem a nossa verdade. Né? Segundo ele acha que se você puder enganar uma pessoa, engane, mas engane o quanto você conseguir. E ele tem até um arrependimento que ele diz o seguinte: eu deveria ter sido mais ligeiro, eu deveria ter sido mais mentiroso e eu perdi a oportunidade de ter dito para minha tia que aquelas duas iniciais MM, na verdade eram iniciais de Maria Madalena. Então ele acha que ele deveria ter dito que as iniciais eram de Maria Madalena e que aquela era uma roupa que faria uma referência à história dessa personagem bíblica. Então ele se arrepende, na verdade, não por ter enganado, por ter sido hipócrita. Não, ele se arrepende por não ter sido mais enganador e mais hipócrita. E por conta disso, ele perdeu a herança. Olha essa crítica do autor, mano. As pessoas, na verdade, são marcadas pela sua vilania, pela sua característica negativa. Ninguém é bom de verdade. O Essa de Queiroz está detonando aí a sociedade portuguesa do século XIX. Bom, jovens, é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela parceria de sempre. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo ligado à escrita, leitura, literatura, redação e por aí vai. Tá joia? Beijos, abraços, até uma próxima. Leio, logo escrevo. Tchau!